Diz assim a palavra do Senhor: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor, a quem servimos, é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Essa mensagem de hoje, o posicionamento certo, é para você que deseja mergulhar a sua vida no projeto divino de Deus com mais profundidade. Nós falaremos de um plano celestial que só pode interessar àqueles que estão olhando para o céu. Amém? Cristo instituiu uma comunidade de fé. Essa comunidade ela é composta por discípulos, homens, mulheres que foram impactados pela presença do Espírito Santo. Não foi uma comunidade constituída em sua origem, nem tampouco ao longo dos anos, por forças de convencimentos humanos, mas uma comunidade que é constituída pelo próprio Cristo, a partir de um movimento que acontece no mundo do Espírito. Esses discípulos que foram chamados para essa comunidade só fazem parte dessa comunidade porque Cristo os escolheu. Em certa ocasião, Jesus com os seus discípulos, ele disse exatamente isso, no Evangelho de João, capítulo 15, no verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. O próprio Cristo afirma que essa comunidade é composta por pessoas que o próprio Cristo escolheu. Dentro da comunidade de Cristo, comunidade essa que está espalhada pelos 4 cantos do mundo, é uma comunidade estabelecida de múltiplas línguas, múltiplas raças, nações. Dentro dessa comunidade que está espalhada em todas as culturas, há 2 tipos de diversidades. Comece a anotar agora. Cristo estabeleceu uma comunidade que tem nela 2 tipos de diversidades. Eu quero lhes apresentar. A primeira delas é a diversidade de perfil. Na comunidade de Cristo há uma diversidade de perfil. Essa primeira diversidade ela é muito clara no capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta enviada à igreja de Corinto, uma das principais cidades da Grécia, pelo apóstolo Paulo. E depois de abordar muitos problemas nessa igreja, nos 11 primeiros capítulos da primeira carta, no 12º Paulo começa a falar sobre a manifestação, sobre o exercício dos dons espirituais. E o enredo central deste capítulo é que a igreja ela tem uma diversidade de perfil. O que Paulo está dizendo é que, como um corpo, se puder tirar um pouquinho de ruído aqui da frente, tem algum ruído aqui, pode tirar o retorno por gentileza, que nesse corpo que é diversificado, tem gente de todo tipo. O que Paulo nos ensina é que a comunidade de Cristo, ela é diversificada com muitos perfis. Por exemplo, no versículo 19, ele vai dizer que o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Paulo ele é categórico ao dizer que na comunidade de Cristo há muitas diversidades, há muita gente diferente, um pouco mais
ou melhor, um pouco antes, né, no versículo 14, o texto vai dizer que o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Ele é categórico ao dizer que o corpo ele é constituído de muitas partes diferentes. Essa diversidade de perfil na comunidade de Cristo, na verdade, é um grande encanto. É encantador ver a maneira que a igreja é composta por tantas peças diferentes. Imagine só se todos fôssemos iguais. Imagine só a dificuldade de encontrarmos o equilíbrio se todo mundo fosse igual. E a comunidade de Cristo, interligada pela fé, pela ação do Espírito Santo, é muito rica em sua diversidade. Os cientistas do comportamento humano afirmam que há ao menos 4 tipos de temperamentos, que são os conhecidos aí, né, da ciência. Colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Ou seja, só de temperamento a ciência atesta pelo menos 4 diferentes uns dos outros. Imagine só quando avaliamos uma comunidade com gente diferente de classe intelectual, social e por aí vai. Enquanto a gente encontra alguns falando sobre acelerarmos o processo, numa comunidade como a igreja, a gente encontra alguns dizendo assim, vamos mais devagar. Comunidade é uma coisa interessante. A diversidade que nós temos aqui é uma coisa encantadora. Enquanto a gente fala com um grupo para uma direção, a gente percebe que há outro grupo falando sobre outra direção. Enquanto um fala para ser mais ousado e encoraja mais a acelerar processos, a ser mais arrojado, encontramos na mesma comunidade o outro falando assim, temos que ser mais cautelosos, temos que ser mais prudentes. A igreja tem esse perfil diversificado. Enquanto um fala para gastar mais, o outro fala assim, precisamos ser mais contidos, precisamos economizar mais. Engraçado a igreja. E o que nos liga é um propósito eterno, e aí vem gente de todo tipo e toda forma de pensar. É percebida dentro da igreja. Agora imagine se não tivesse aquele que falasse assim, precisamos acelerar. A comunidade não sairia do lugar. Imagine se não tivesse aquele que falasse assim, pessoal, vamos diminuir a intensidade. A gente ia atropelar um monte de coisa. O que seria da nossa comunidade sem essa diversidade de perfis, né? A comunidade de Cristo, essa que Jesus estabeleceu e que é vitoriosa e que permanece no mundo triunfantemente, ela tem uma enorme diversidade de perfil. Mas como eu disse a vocês, há 2 tipos de diversidades. Além da diversidade de perfil, que é notório entre nós, basta você observar um pouco a comunidade, há também a diversidade de estado. Diversidade de estado. Podemos falar juntos? Diversidade de perfil e depois diversidade de estado. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Diversidade de perfil, memorize isso. Como a gente tem uma diversidade de perfil, alguns começaram antes dos outros e virou uma coisa meio confusa. A segunda é diversidade de estado. A diversidade de estado, ela coloca a igreja diante de uma ameaça. Interessante, a diversidade de perfil, ela não é ameaçadora, porque nós somos interligados por uma palavra que se chama unidade. A unidade, ela nos credencia a viver bem, com boa saúde, de forma vitoriosa, a despeito das nossas diferenças. Nós temos a unidade, nós não somos
uniformes, não há uniformidade em nós, porque nós somos diferentes, mas nós somos unidos. A unidade nos permite viver bem como comunidade. Agora, a diversidade de estado decreta sobre a comunidade um estado de fraqueza, de adoecimento, e pode decretar um estado de morte. Pensando sobre a diversidade de estado, para terminarmos, começamos a falar sobre o final. É importante porque você sempre vai alimentar o seu coração que está acabando já. Quero apresentar a vocês, então, 3 estados presentes no meio da comunidade de Cristo. Tudo bem? A diversidade de estado, ela é uma realidade no meio da igreja de Cristo. Eu quero reiterar que a diversidade de perfil não é uma ameaça, porque a unidade resolve esse problema, mas a diversidade de estado é um problema. E eu quero então apresentar a vocês 3 estados que compõem a diversidade de estado. O primeiro estado refere-se aos que estão na comunidade deitados. Diga comigo, deitado. Deitado, deitado. Grave essa expressão. Quem são os deitados da comunidade? Porque estamos aqui avaliando a diversidade de estado. O primeiro estado reporta aos que estão deitados. Quem são estes? Estes são as pessoas que precisam ser socorridas. É gente que chega na comunhão da igreja, tão fraca, tão sem esperança, tão exaurida em suas forças, tão deslocada, que não conseguem estar num estado diferente, senão um estado de prostração. Aquele estado de alguém que não tem mais força para, inclusive, levantar a cabeça. É gente que, ao abrir a boca para falar alguma coisa a respeito da sua vida, não consegue conter o choro. Porque há tanta coisa que a machuca, há tanto entulho na sua alma, há tanto estigma, há tanta dor, tanto trauma, tanta vergonha, tanto abandono, tanta coisa ruim, que ela não tem mais força para, inclusive, mudar a sua posição. A não ser aquela que a coloque deitada. Essas pessoas, elas não têm forças e nem lucidez e nem sobriedade, não têm clareza de propósito de vida para fazer nada a não ser ficar prostrada. A não ser que alguém se aproxime e lhe ofereça socorro. A não ser que alguém se aproxime e lhe ofereça uma ligação, uma mensagem, um bom café. A não ser que alguém se aproxime e se abaixe no nível que ela está, olhe para os olhos dela e diga assim: eu estou aqui, como eu posso lhe ajudar? Eu percebi você, nós percebemos você. Normalmente, essas pessoas que estão deitadas, elas chegam na comunidade tão esgotadas em suas forças, que a procura pela comunidade de fé, a comunidade de Cristo, é um testemunho de que ela não tem mais nada no mundo. E ela não encontrou nada no mundo para reabilitá-la. São pessoas que chegam tão cansadas, que elas não têm outra coisa senão a própria fé. Mas o longo período de sofrimento que está sobre elas faz com que elas vivam tão esgotadas que elas estão deitadas, elas precisam ser identificadas e socorridas. O rosto dessas pessoas
não consegue mais olhar para nenhuma direção. É por isso que é importante as pessoas chegarem perto delas e dizer assim, olha, existe um caminho, existe uma possibilidade de vida. Porque elas estão totalmente, integralmente tomadas pelo sofrimento. Eu quero afirmar a vocês que há alguns que estão deitados entre nós. Eu quero afirmar a vocês que há alguns entre nós que estão precisando do nosso toque, do nosso colo, do nosso cuidado. São alguns que estão precisando do alimento, são alguns que estão precisando de um pouco de força, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de esperança, de que as coisas na frente vão melhorar. Há alguns que estão entre nós deitados. O segundo estágio que eu quero apresentar a vocês refere-se aos que estão sentados. Quem são os que estão sentados na comunidade? Obviamente, não estou falando de vocês, que estão nesse momento sentados aqui. Nem tampouco a você que está sentado talvez no sofá da sua casa. Os sentados são os que, após receberem o amor da comunidade, ficaram melhores, receberam um pouco de energia, um pouco de bom ânimo, um pouco de vitalidade, de vitaminas, estão um pouco mais robustos e conseguiram levantar-se do chão e se assentar. São os que chegam confusos na comunidade de Cristo, os que chegam com um vazio gigante, mas que, independentemente do cenário de vida, encontram na comunidade as palavras que são ecoadas pelo próprio Cristo. São pessoas que vêm dos mais diversos lugares. Gente com boa formação, gente com nenhuma formação, gente com bom dinheiro na conta, gente com nenhum dinheiro na conta, gente com boa saúde física, gente doente fisicamente, gente que vem de vários lugares. As pessoas que chegam na comunidade são cuidadas, amadas, agraciadas, e com o passar dos dias elas vão ficando mais espertas, mais ligadas, começam a entender algumas coisas a respeito do reino de Deus, e aí começam a receber aquele remédio intravenoso diretamente na veia, elas vão ficando mais fortes até que elas conseguem se assentar. E se sentam. Revelam um avanço. Com o passar do tempo, elas começam a perceber, por meio dos louvores, da palavra, da oração, da devocional, do discipulado, a comunhão do pequeno grupo nas casas, as redes ministeriais, ela começa a perceber que Deus tem coisas maravilhosas e cada vez mais ela está melhor. Depois de algum tempo, elas começam a perceber que o ar está voltando novamente. E os sonhos com ele, o Espírito Santo passa a transformar essas pessoas. Agora não mais com o rosto na terra, essas pessoas estão assentadas. E nesse lugar de assento, elas recebem da comunidade, elas recebem conforto, elas passam a cada dia a alcançar, a acessar um estado mais forte de vida. Elas começam a orar com mais fervor, elas começam a conhecer melhor aquilo que Deus tem por meio da revelação sagrada. Eu quero afirmar a vocês que há muitos que estão em nossa comunidade vivendo esse estado. São as pessoas que descobriram um jeito de viver em Cristo diferente. São pessoas que têm se encantado com Cristo. São pessoas que têm sido visitadas por Cristo. No quarto, no trabalho, na rotina do dia, no meio do almoço com a família. São pessoas que saem dos pequenos grupos com o coração pulsando, transbordando. São pessoas que a cada celebração decidem-se por Jesus. Compram Bíblias novas, compram livros novos de estudo, começam a investir em canções, em podcasts, em estudos, em videoaulas. Começam a buscar. Esse é o segundo estado. O estado dos que estão na comunidade assentados,
e sendo fortalecidos a cada dia. Terceiro e último estado, refere-se aos que estão em pé. Gravamos essa ordem? Deitados. Qual é o segundo? Sentados. E o terceiro? Em pé. Ótimo. Memória de todos está em dia. Grave, por favor, esse processo. Nem todos estão no chão. Dos que congregam conosco. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que nem todos também estão sentados. No estado de revitalização, de fortalecimento, de cura, de libertação. Louvado seja Deus que há muitos que estão em pé na comunidade. Quem são estes que estão em pé? São os que chegaram dilacerados, estrupiados, desfrangalhados, feios, viciados. Pensa num pessoal mal arrumado, sem tipo, sem jeito. Gente que estava na escuridão. Porque ou se está mergulhado em Cristo ou está em densas trevas. Não há um estado intermediário. Ou a escuridão é luz. E há um grupo na igreja que chegou da escuridão. E aí encontrou comunidade. E na comunidade encontrou a palavra, encontrou a devoção, encontrou as disciplinas espirituais, começou a viver um processo de santificação, começou a arrumar o vocabulário, trocou os lugares de que frequentava, arrumou a roupa, arrumou o grupo de amigos, trocou o grupo de amigos, começou a cuidar mais dos pensamentos, do que ouvia, começou a conhecer melhor o jeito de viver a vida em Cristo. E logo elas se assentaram e começaram a ser fortalecidas pelo Senhor, graças à ação da comunidade. Mas chegou um momento que essas pessoas que estavam sentadas não conseguiram ficar presas à cadeira. Logo elas se levantaram e em pé começaram a viver um novo estado. Um novo estado. As pessoas, elas acessaram um novo nível. Bem, nós temos então 3 estados que permeiam a igreja de Jesus. O primeiro estado é o estado de estar deitado. O segundo estado é de estar assentado. E o terceiro de estar em pé. Ficar em pé significa parar de apenas receber e começar a entregar. Ficar em pé significa se colocar numa posição de vida com Cristo, aonde o sarrafo da espiritualidade é elevado. Eu sempre costumo dizer que há ao menos 3 Cs. A palavra, a letra C. 3 Cs que precisamos conhecer e que nos ajuda a identificar esses estados. O primeiro C é conforto. O segundo C é confronto. O terceiro C é comissionamento. O conforto, o primeiro C, ele é oferecido aos que estão deitados. O confronto, o segundo C, ele é oferecido para os que estão sentados. E o comissionamento é oferecido para os que estão em pé. Fizeram ligação? O conforto para quem está deitado. Vamos falar juntos? O confronto para quem está sentado.
E o comissionamento para quem está em pé. O que está deitado, o que está no chão da existência espiritual, precisa de conforto. Aquele conforto que a igreja oferece, que Cristo oferece. Depois que esse que está deitado recebe o conforto, ele passa então a receber o confronto. Já estou melhor, eu estou um pouco mais forte. Meu Deus, como eu cheguei aqui. A cada oportunidade ele conta o seu testemunho. Que bênção! Fui acolhido, fui confortado, ao conforto. Fui abraçado, não me julgaram. Me deram comida, me deram companhia, me ligaram, fizeram uma proposta para eu dividir um discipulado, me convidaram para um jantar, que coisa maravilhosa, pagaram a minha conta, conforto. E aí a pessoa, ela começa a receber, logo ela pode se assentar. Quando ela se senta, o segundo C entra em cena, que é o confronto. O confronto começa agora a se apresentar. Bem-vindo, sou o confronto. Que confronto que é comigo? Que o confronto? Porque para mim o conforto era melhor. O conforto me acariciava mais, me atraía mais. Agora de repente o C muda. Ou melhor, o C continua, mas a sequência da palavra muda. De conforto passa a confronto. Na cadeira começamos a ser confrontados. Até que, à medida que aceitamos o confronto e entendemos que Deus nos quer em pé, nos levantamos. E ao levantarmos da cadeira o nosso corpo, nós nos defrontamos com o comissionamento. O que é comissionamento? É o envio. É a designação para uma tarefa. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero orar com vocês. Viver na comunidade em pé fala de ter mobilidade na direção de quem está nela. Porque quem está sentado na cadeira não tem mobilidade, não consegue sair do lugar. E quem não sai do lugar não pode exercer outra função a não ser a de receber. Concordam comigo? Eu sentado numa cadeira, eu estou estabilizado nela. Eu não tenho mobilidade para servir. Se alguém me pedir um copo de água, se alguém me pedir para abrir uma porta, eu não consigo, porque eu estou sentado na cadeira. Estar sentado na cadeira é um estado onde me inabiliza, me impede de exercer o comissionamento. Mas a cadeira é importante, muito importante, porque tem muitos que precisam viver nela um tempo, porque estavam no chão prostrados, porque estavam com o rosto em terra. Um dia o Senhor os alcançou, a igreja foi um instrumento, o Espírito começa a fortalecer a pessoa até que ela consegue se assentar na cadeira. Louvado seja Deus, fique perto de nós, receba isso, tome aquilo, vamos juntos, eu quero te abraçar, eu quero te amar, eu quero cuidar de você, vamos caminhar juntos. Mas chega uma hora que o confronto começa a chegar, e aí nós precisamos nos levantar. De um salto, tiramos o nosso corpo da cadeira e começamos então um terceiro estado, que é o estado de ficar em pé. O versículo 7 de 1 Coríntios 12 diz que a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Não sei se a projeção pode nos ajudar nesse versículo. É possível colocar aí o texto bíblico de novo? 1 Coríntios 12, versículo 7. Que texto poderoso! Que texto poderoso! O texto fala, versículo 7, que a cada um de nós, vamos ler juntos, bem forte esse texto, vamos lá? A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. E eu lhes pergunto, como esse versículo pode ser vivenciado por mim se eu estou preso na cadeira, sentado?
Porque quem está sentado não consegue se mobilizar na direção do outro. Logo, eu invalido a ação do Espírito Santo através da minha vida. Por quê? Porque eu estou sentado. Quem está sentado não consegue ser comissionado. Viver em pé é poder consolar, é poder confortar todos que estão chegando periodicamente na comunidade. Abraçar os feridos, os traumatizados, os desesperançados. Somente os que estão em pé podem ter mobilidade. Meus irmãos, eu quero desafiar você a partir de agora a viver em pé. Viver em pé é o posicionamento certo para nós. Se você está sangrando, você não está bem, você está a ponto de abandonar a sua fé, eu quero que você saiba que há um lugar para você aqui. Nós queremos abraçar você. E você pode ficar o tempo necessário na cadeira, recebendo, que nós temos a dar a você muita coisa. Mas se você já está um tempo na cadeira e está forte, tem as suas convicções bem sedimentadas, fique em pé. Viver em pé é superar o comodismo e não se fazer de surdo para aquilo que Deus está falando nesses dias. Viver em pé é parar de apenas receber orações e começar a orar pelas pessoas também. Os irmãos estão me entendendo? Ficar em pé é um estado onde eu paro de apenas, porque você vai continuar recebendo, mas eu paro de apenas receber e começo a oferecer. Eu vou começar a entregar a você agora também. Viver em pé é para aqueles que querem não apenas assistir os cultos, mas organizá-los e executá-los dominicalmente. Ficar em pé é quando eu vou parar de apenas participar dos pequenos grupos e vou começar a falar nos pequenos grupos. Eu quero começar a ter uma parte aqui. Qual a parte que eu vou fazer? É chegar no mobilizador e falar assim: hoje eu quero fazer a oração de abertura. E pode falar que eu vou fazer, pessoal. Pode avisar já que eu estou pronto. Estou treinando todos os dias a mesma oração e vou orar no grupo. E ficar em pé é você parar de apenas receber e começar a entregar. Viver em pé é parar de apenas ser mobilizado no discipulado. Não, se alguém me convidar, eu vou participar do discipulado. Vou fazer a jornada, eu estou pronto aqui. Se alguém me convidar, eu vou. Ficar em pé é começar a ser um mobilizador de núcleo. Fala assim: como é que funciona? Como é que eu posso convidar alguém para fazer comigo? Estou em pé. Não, eu estou sentado. Tá bom, você não consegue mesmo ficar em pé? Então fica sentado aí. Nós vamos cuidar de você. Mas o confronto, o segundo C, começa a pegar você. Começa a pegar você. Fala: gente, eu não posso ficar apenas recebendo. Até quando vou ficar recebendo? Então eu sou... como é o nome daquele personagem que não cresce? Vocês sabem? Peter Pan? Ah, Peter Pan. Eu não posso espiritualmente viver pro resto dos meus dias ali, aquele infantilizado, aquela infantilizada. Eu recebi, e olha, o que eu recebi eu já consigo entregar para alguém. Grave uma palavra, nunca me esqueci dessa palavra que eu ouvi de um pastor muito querido do Brasil, lá de Curitiba, da Igreja Batista do Bacaxiri, pastor Roberto Silvado. Uma vez no encontro que estávamos, ele falou assim: olha, na comunidade cristã sempre chegará alguém ou terá alguém que está um passo atrás de você. Sempre tem alguém um passo atrás de você. Sempre tem alguém que eu possa me derramar sobre ele. Ficar em pé é assumir o compromisso de mobilizar as coisas, de realizar as coisas, de tocar nas pessoas. Viver em pé é parar de apenas usufruir dos benefícios que a comunidade tem por causa das ofertas e dos dízimos dos que estão em pé. É também fazer parte da edificação do que a igreja tem. Ou seja, o que está sentado na cadeira, por exemplo, ele pode ficar ali só recebendo. Então, ele só vai receber. Tudo que
a comunidade tem e oferece, ele recebe. E para ele é uma bênção. Ele está sentado ainda, ele está recebendo. É o estado dele, é receber. Quando ele se coloca em pé, ele começa a ser participante da construção que a igreja tem. Ou seja, é uma questão de posição. Que você e eu vivamos em pé. Não é sobre a diversidade do perfil, é sobre a diversidade de estado que eu quero me reter nessa noite. É sobre uma questão de obediência. Jesus quer usar você. E lembre-se sempre que na comunidade de Cristo há vários perfis, que é uma bênção. Mas também há vários estados, que é muito ruim. É muito ruim quando esses estados são permanentes. Independente do seu perfil, busque sempre o melhor, a melhor posição. E em nome de Jesus, fique em pé. Você pode orar comigo agora? Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. E como é que está o seu coração hoje? Fala aí para você mesmo. Responda isso para si mesmo. Como está o meu coração hoje? O que você apresenta hoje para si mesmo? Deus está chamando você. Essa mensagem é para você que está conectado ao reino de Deus. É para você que deseja viver o reino de Deus. É para você que está com sede de conhecer mais as coisas do coração de Deus para você. Eu gostaria de dizer a você que há uma posição reservada para mim e para você. Essa posição é a posição de estar em pé. Se você está muito cansado, se você está com um peso enorme em seus ombros, se você não está nos melhores dias da sua vida, eu quero que você receba o amor do Senhor através de nós. Vamos tomar um café nos próximos dias. Se você é uma mulher, alguma irmã vai ligar para você. Se você é um homem, alguém vai ligar para você. Alguém vai procurar você, mas receba o cuidado de Deus sobre a sua vida. E seja renovado em seus sonhos. Se você chega aqui cansado, a ponto de estar prostrado no chão, está tudo bem. Todos nós passamos por esse estado um dia. Agora, se você está na igreja, na comunidade de Cristo, na igreja de Jesus já há alguns meses, talvez alguns anos, ou talvez muitos anos, e você se vê mais na cadeira sentado do que em pé, eu quero que em nome de Jesus você levante-se dela. Pastor, como eu posso saber disso? A resposta é muito simples. Basta você avaliar quantas pessoas estão sendo tocadas por você. Porque a Bíblia diz que o Espírito vai nos usar para tocar nas pessoas. E quem está sentado não consegue tocar nas pessoas que estão em movimento. É tempo de tocarmos nas pessoas com o poder do Senhor, com a graça redentora de Jesus. Então, se você está na comunidade de algum tempo sentado, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Levante-se. Levante-se de verdade. 2024 está aí. Um planejamento robusto que nós temos para construirmos uma igreja ainda mais sadia, ainda mais missionária, ainda mais relevante nessa cidade. Há muita coisa para fazer. Há muita coisa para fazer. Levante-se em nome de Jesus. Fique sentado só recebendo. Você continuará a receber, porque você está na comunidade onde Cristo fala, onde pessoas vão amar você, mas não se contenha apenas ao estado de recebimento. Levante-se, comece a entregar, comece a oferecer a sua vida, o seu tempo. Abra a porta da sua casa, receba as pessoas para um jantar. Faça uma pastelada lá, convide alguém para tomar uma garapa. Encontre, em nome de Jesus, uma vida com propósito, uma vida com missionamento. Meu Deus, como a gente passa com tanta facilidade 1, 2, 5, 20, 30 dias sem tocar em ninguém, sem manifestar devoção na vida de ninguém, sem orar por ninguém. Na verdade, nem temos muito hábito de orar pelas pessoas. Nem temos um caderno que elencamos nomes
destacamos nomes, nem dos nossos nós temos tido o hábito de fazer. É tempo de levantarmos da cadeira. É tempo de dizermos: como vai ser 2024 para mim? Como vai ser 2024 para a nossa comunidade? Vamos fazer uma radiografia aqui. Quantos estão sentados? Quantos estão prostrados? Quantos estão em pé? Quem vai cuidar dos prostrados? Se a maioria está sentado, quem vai? Como nós vamos fugir do estado de rodoviária, onde as pessoas chegam e nunca ficam? É tempo de levantarmos da cadeira e, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, para o bem da nossa vida, da nossa família e desta comunidade, todos nós levantarmos e todos nós tocarmos nas pessoas. Sempre haverá alguém para você tocar. Sempre haverá alguém para você tocar. Basta você levantar-se e, em pé, começar a se mobilizar na direção de cada um que o Senhor tem colocado no caminho da sua vida, e Ele vai fazer a obra necessária em nosso coração. Se você deseja tomar uma decisão agora, porque agora em dezembro a nossa conversa vai apontar bastante para 2024, até porque estamos em meio a um planejamento, muitas reuniões sendo feitas, tantas coisas acontecendo, coisas lindas acontecendo. Se você deseja tomar uma decisão séria diante de Deus, para remover o teu coração do lugar de acomodação, se você quer sair da cadeira agora e dizer assim: olha, eu tenho recebido muita coisa mesmo, obrigado por tudo que tens dado a mim, mas enquanto recebo eu quero começar a oferecer agora também. Eu não vou apenas ficar assistindo no estado de contemplação, eu quero começar a oferecer. Se você é uma pessoa que deseja decidir agora no seu coração uma mudança de estado, eu quero convidar você a literalmente ficar em pé agora. Se só você deseja, não é para todo mundo ficar em pé, a não ser que todos desejem, mas se você deseja de verdade, um 2024 onde você vai parar de apenas receber. A nossa comunidade é linda, as pessoas aqui são maravilhosas, mas nós precisamos aumentar o número daqueles que estão em pé. O grupo dos que estão sentados precisam se levantar na autoridade de Jesus. E é tempo de servirmos mais uns aos outros. É tempo de inaugurarmos novos pequenos grupos. É tempo de inaugurarmos dezenas de grupos de discipulado. É tempo de inaugurarmos as nossas redes. É tempo de começarmos a tocar na vida alheia, na vida de quem está fora de nós, com mais ímpeto, com mais destaque, com mais força. É tempo, em nome de Jesus, de levantarmos. É tempo de levantarmos. É tempo de levantarmos. É tempo de levantarmos. Senhor, nós estamos aqui em pé, não apenas fisicamente. Aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo dizendo: Senhor, nos perdoe, a gente talvez gastou um tempo demasiado na cadeira. A gente ficou tão confortável no lugar do recebimento, que como é bom receber. Como é bom, Senhor, receber. As pessoas nos ligam, nos convidam, oram com a gente. As pessoas nos dão carona. As pessoas, elas dão as ofertas mensais, os dízimos. E aí a gente paga energia, a gente tem um ar-condicionado, a gente recebe tanta coisa. Como é bom receber, Senhor, como é bom receber, Senhor. Obrigado, eu cheguei aqui tão desanimado, sem esperança. O Senhor me alcançou e como eu sou feliz recebendo o seu amor através dessa comunidade. Mas, Senhor, agora eu já estou bem.
eu já estou forte, eu vejo em mim as condições reais de oferecer ao Senhor e ao outro a minha vida, os meus dias, os meus dons espirituais, porque a tua palavra diz que o Senhor, Espírito de vida, usará a minha vida para tocar nas pessoas. A tua palavra diz que em mim foi concedido o teu Espírito, a manifestação dele, para que outros sejam beneficiados. A tua palavra diz isso sobre mim. E Senhor, se eu tenho o teu Espírito, eu não posso ficar assentado no estado de recebimento, e eu só abro o canal do recebimento, e o canal da entrega, o canal do meu amor, o canal dos meus dias, a mesa da minha casa, a xícara da minha casa, o meu carro, o meu recurso, o meu valiosíssimo, disputadíssimo tempo. Isso não. Então, Senhor, eu fecho tudo isso para a entrega, e eu abro o canal do recebimento. Senhor, se até hoje eu fui enfático em receber, e modesto, apático para entregar, eu quero pedir perdão ao Senhor, e a partir de agora, eu e os meus irmãos aqui, prostrados diante do Senhor, nós dizemos que esse novo tempo que se descortina nas nossas vidas, 2024 será um ano surreal para nós, sobrenatural para nós, porque nós não vamos nos conformar com uma cadeira, com um assento. Nós vamos nos levantar para receber cada vida ensanguentada que vai adentrar por aquela porta, para amar cada uma delas, para nos dar a cada uma delas. E enquanto estivermos em pé, cuidando dos feridos e ministrando vida sobre eles, santidade sobre eles, cura sobre eles, libertação sobre eles, eles vão se crescendo, se desenvolvendo gradualmente, vão se assentar na cadeira, e logo eles estarão com a gente em pé, e um grande exército de gente saudável, de gente parecida com Jesus, vai ministrar a manifestação do seu Espírito para o benefício de todos, conforme diz o versículo 7. Obrigado por nossa igreja ser tão especial, ser uma igreja tão viva, uma igreja curada, uma igreja impactante, uma igreja inconformada com o comodismo, inconformada com o assento, uma igreja pujante, profética, intercessora, discipuladora, missionária, cheia do teu Espírito. Essa igreja, Senhor, impactará esse bairro, esse conjunto de bairros, essa cidade, essa região. Novas igrejas nascerão, igrejas serão plantadas a partir do amor do Senhor, presente e efetivo nessa comunidade, para a glória do teu nome. As crianças crescerão apaixonadas pelo Senhor, por causa do exemplo dos pais delas, por causa do exemplo de cada um que faz parte dessa comunidade, porque nós não vamos ficar obesos espiritualmente, assentados na cadeira, assistindo às coisas que alguns que estão em pé fazem. Nós não. Nós seremos uma igreja impactante, porque nós não vamos aceitar o estado de acomodação. Nós vamos viver para a glória do Senhor, uma vida de impacto, de serviço de amor, porque é assim que o Senhor nos espera, é assim que o Senhor quer que façamos, e é assim que nós vamos fazer. Nos consagramos a Ti, receba o nosso desejo, receba a nossa decisão de vivermos isso. Em nome de Jesus, você pode dizer um amém aí?